espaço da tua tenda, firma destaca. Busca o vizinho de outra vivenda e outras barracas. Alarga o passo da mudança para voar, põe asas nos pés, solte ao vento tua esperança, coragem e fé. Solte ao vento tua esperança, coragem e fé. Vem, aqui é nosso abrigo, aqui é nossa guarida, lugar de tanta vida. Vem, aqui é nossa guarida, aqui é nosso abrigo, lugar de abraçar abrigo. Alarga o braço do teu carinho e tua amizade. Que venham todos, venha sorrindo a felicidade. Alarga o braço dessa vaca, abre a camisa, desce no peito. Ele é arte, como sensata, é lindo jeito. Viver é arte, como sensata, é lindo jeito. Vem, aqui é nosso abrigo, aqui é nossa guarida, lugar de tanta vida. Vem, aqui é nossa guarida, aqui é nosso abrigo, lugar de abraçar amigo. Alarga o espaço da tua tenda, firma destaca. Boa noite a todos e todas. Com esta canção, saudamos a todos aqueles que vieram se alegrar conosco nessa noite muito especial, essa noite que celebramos, comemoramos os 40 anos de fundação da Igreja Presbiteriana Unida de Brasília, espaço fraterno de oração e serviço. Iremos adorar o nosso Deus e expressar a nossa gratidão. Por isso convido a todos que se coloquem de pé, aqueles que assim puderem fazê-lo, para essa minuto de adoração ao nosso Deus. Meu povo, escute a minha lei, dê ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Que ouvimos e aprendemos o que os nossos pais nos mostraram, não envolveremos a seus filhos. Cantaremos a geração vindoura os louvores do Senhor, e do seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel, e andemos nos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, e a fim de que a nova geração os conhecesse e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem por sua vez, os contassem aos seus descendentes. Para que pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas que observassem os mandamentos. Amém. Uma canção, canto do povo reunido, para lembrar de quanto tempo, né? O povo, especialmente o povo da Igreja de Brasília, aprendeu a confiar, a andar
presença do Senhor. Podemos nos sentar? Faz tanto tempo que o povo percebeu os desafios de andar para os seus. De um pro outro a história se contou, foi tão marcante que até nós chegou. A tua graça alcançou-nos afinal, o teu perdão deu-nos vida nova em ti, o teu amor nos uniu no só ideal, e como igreja reunimos-nos aqui, buscamos forças no nosso caminhar, queremos mais aprender como viver, ao ler a vida e no compartilhar, tua vontade para hoje esclarecer. Faz tanto tempo que o povo percebeu os desafios de andar os passos teus. De um pro outro a história se contou, foi tão marcante que até nós chegou. A tua graça alcançou-nos afinal, o teu perdão deu-nos vida nova em ti, o teu amor nos uniu no só ideal, e como igreja reunimos-nos aqui, buscamos forças no nosso caminhar, queremos mais aprender como viver, ao ler a Bíblia e no compartilhar, tua vontade para hoje esclarecer. Faz tanto tempo. Vamos elevar os nossos corações e mentes ao nosso Deus e orarmos a Ele na sua presença, adorando, invocando e reverenciando a sua presença entre nós. Nosso Deus e Pai, nós te rogamos aqui a tua misericórdia, a tua graça para esse momento de celebração, para esse momento de júbilo, de comemoração, Senhor, da vida da tua igreja neste lugar. Nós te adoramos, ó Deus, porque temos a possibilidade de testemunhar em todo o tempo a vida e o testemunho e as divinas misericórdias do Senhor que nos atinge, que nos salva, que nos livra a cada dia. Nós te adoramos, Senhor, porque temos o privilégio da tua presença entre nós, da tua graça entre nós e da possibilidade, Senhor, de testemunhar de forma viva a tua presença nesse mundo. Rogamos a Deus que esse momento celebrativo seja um momento em que nós possamos demonstrar a nossa gratidão, eterna gratidão, a tudo aquilo que o Senhor tem feito através da salvação que o Senhor nos otorgou em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Nós saudamos a amada igreja com a graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Esse é o momento, amém. Esse é o momento onde nós fazemos uma reflexão sobre como foi a nossa vida, não somente hoje, mas no decorrer dessa semana. É o momento que nós chamamos de confissão, o momento onde é possível dirigir o pensamento a Deus e pedir perdão a Ele, se o Espírito Santo mostrar a você que algo de errado ocorreu na sua vida. E eu quero ler aqui um texto que está em Salmos, capítulo 78, versos 35 a 38, diz assim: lembraram-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo seu Redentor. Lisonjeavam-no, porém, de boca, e com a língua lhe mentiram, porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa
destrói. Muitas vezes desvia a sua ira e não desperta toda a sua indignação. Vamos aproveitar que o nosso Deus, Ele olha para nós com esse olhar carinhoso, misericordioso e nos ajuda a levantar a nossa posição de pecadores. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. Só tempo geme a criação, seus ouvidos se inclinem ao clamor dessa gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, querida e emanada com justiça. Abraça o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Que o Senhor tenha compaixão da nossa vida e conceda-nos o seu perdão. Amém. Eu convido a comunidade a ficar de pé nesse momento para ouvir a palavra de Deus. A palavra do Senhor é sempre uma palavra de misericórdia e de perdão na nossa vida, na nossa existência, na história de cada um de nós, mas também na história da nossa igreja, do povo de Deus. O nosso Deus sempre é um Deus de justiça, mas Ele é um Deus de misericórdia também. Quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque Ele tem feito muito bem. Em Cristo Jesus somos perdoados e perdoadas. Amém. Convido a presbítera Cristiane a conduzir esse momento. A gente está tão alegre que eu até perdi ali. Então a gente se alegra, né, por 40 anos da nossa igreja. E a gente tem muitos outros motivos também para se alegrar. Além da presença de cada um aqui, né, de cada família aqui representada. Essa semana nós também celebramos o centenário do reverendo João, que foi um dos fundadores dessa igreja. Então é motivo para a gente também louvar e agradecer a Deus. No dia 9, a gente também celebra o aniversário do outro fundador dessa igreja, que é o reverendo Henrique Lara, né? Então também é mais motivo de louvor para cada um de nós e da nossa igreja. Amanhã também nós celebramos o aniversário da dona Filadélfia, nossa irmã querida, né? Temos essa semana também o Ariel, né? Não, achei que fosse o Ariel essa semana. Então nós temos muitos motivos para agradecer. Nós recebemos mensagens do CONIC, recebemos mensagem, temos um vídeo que vamos compartilhar no grupo, só para o nosso grupo não ficar muito grande. Nós recebemos uma mensagem da Laura, recebemos
chegaram hoje pela manhã para estar hoje conosco. A gente louva e agradece a Deus pela vida de cada um de vocês, pela vida do reverendo Levi, que é tão querido conosco sempre, né? E a gente abre esse momento para alguém que quiser partilhar rapidamente algum outro motivo, ou também falar alguma coisa a esse respeito. Fiquem à vontade e tenham uma palavra com verdade. Alguém gostaria? A gente se alegra então e louva a Deus nesse momento. Tem alguma canção? Tem alguma canção para esse momento? Então, vamos louvar com o Salmo 90. O Salmo 90 é uma reflexão sobre a passagem do tempo. Né? Senhor, tem sido nosso refúgio de geração em geração. E dentro do projeto Saltério, que nós tivemos até a oportunidade de apresentar no passado, aqui na igreja, de compor, colocar novas melodias nos salmos, nós fizemos então uma melodia com o Salmo 90 que a gente quer compartilhar com a igreja, louvando a Deus, e espero que a igreja também nos acompanhe nesse louvor. Amém?
cheios desta graça, transbordando esta graça de Deus que inunda o nosso ser. Vamos orar ao Senhor e eu convido a todos e todos que fiquem de pé para orar. Nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, nós oramos a Ti nesse momento porque nós colocaremos diante da Tua palavra. Que a Tua palavra, ela venha falar com cada um e com cada um de nós, segundo a medida que necessitamos da Tua parte, e que o Teu servo que tem preparado esta palavra e é instrumento do Senhor possa fazê-lo com maestria. Que a Tua graça possa nos ajudar a compreender a Tua palavra. Que a Tua graça venha iluminar a nossa mente, o nosso ser, e que nós possamos estar cativos à Tua palavra neste momento para compreendermos, vivermos e repartirmos, quando necessário, esta palavra que o Senhor nos dá. Amém. Ainda de pé, vamos fazer a leitura no Deuteronômio, capítulo 2, versículos 1, 4 e 7. Assim diz a palavra. Depois, voltamos e seguimos para o deserto, na direção do Mar Vermelho, como o Senhor me havia ordenado. E por muitos dias rodeamos os montes de Seir. Então o Senhor me falou, dizendo: vocês já rodearam bastante estes montes. Agora sigam para o norte. Ordene ao povo, dizendo: vocês passarão pelo território de seus irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir. Eles terão medo de vocês. Portanto, tenham muito cuidado, pois o Senhor, seu Deus, os abençoou em tudo o que vocês fizeram. Ele sabe que vocês estão andando por este grande deserto. Durante estes 40 anos, o Senhor, seu Deus, esteve com vocês. Coisa nenhuma lhes faltou. Amém. Podeis se sentar. Uma boa noite a todos, a todas, a paz seja convosco. Prazer estar aqui para partilhar a palavra nesse culto especial, nesse momento tão especial. 40 anos de fé, perseverança e caminhada da igreja. Temos um irmão que literalmente está tenso. Ajuda ele, Juan. Ajuda. Vou mudar o meu sermão para vigilância agora o tema. O tema vai ser vigilância. Com certeza. Estamos apercebidos dos desafios. Eu quero também saudar os meus amigos, meus colegas que eu admiro, pastores que estão aqui, né? Reverendo Samanai, o Rodrigo, que está trabalhando com a gente, né, nessa caminhada agora, Ana Levi, Daniel, e todos os irmãos e irmãs da Metodista, né, irmãos e irmãs da IPU que estão aqui. É sempre bom a gente poder se encontrar, celebrar juntos esses momentos assim, de ação de graças. Hoje é uma celebração de ação de graças, daquilo que o Senhor tem feito. Eu resolvi fazer então essa reflexão no texto convite do Deuteronômio. E pensando que o Deuteronômio é como se fosse um portal. Quando nós vamos daqui para Alto Paraíso, tem o portal, dizendo que você está chegando nessa região. Uma região mais alta, né? Vocês lembram como é que está escrito lá? Em Alto Paraíso? No Planalto, né? Então, você está chegando naquela região bonita de cachoeiras, e tem uma saudação, tem um portal lá, simples, pequeno, mas ele lembra que você está chegando num lugar com uma riqueza enorme, que é aquela região de Alto Paraíso. Há cidades que têm portais, e os portais sempre nos mostram que a gente faz uma passagem para uma outra realidade.
o Deuteronômio é um portal do Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. É como se fosse um portal com várias temáticas que faz uma dobradiça para uma passagem que são os livros históricos de Josué, de Samuel, de Crônicas. Então ele relembra temas centrais do Pentateuco, a aliança, o Deus de amor e misericórdia, o Deus que pede obediência, a necessidade do povo de fidelidade ao Senhor. Então, o Deuteronômio ele tem esse papel como se fosse um portal. E é um livro que não é tão fácil de ser entendido. Ele não pode ser lido ao pé da letra, ele tem que ser entendido na sua proposta. Porque o povo de Israel do Deuteronômio é um povo que está relendo a caminhada lá do Êxodo. Se a gente entende que o Deuteronômio foi escrito depois do cativeiro, então a gente tem uns 700 anos. Quando ele foi escrito, rememorando o Êxodo, o povo de Israel então atualiza a visão do Êxodo para dentro do momento histórico que eles estão vivendo. E olhando nessa perspectiva, suas falhas, suas vitórias, seus pecados, suas vicissitudes, aquilo que foi bom, aquilo que também foi ruim, aquilo que foram percalços da fé. E lembrando que foram para o cativeiro pelas desobediências, foram para o cativeiro pelas situações de idolatria. Então, eles lembram e eles releem essa aliança para dentro do momento. Então, quando nós lembramos, por exemplo, da história da Igreja de Brasília, do seu início, nós temos que ter em mente que havia uma igreja, num momento, com um projeto de igreja. E hoje nós não temos o mesmo projeto de igreja, nós temos o espírito do mesmo projeto, que é a fidelidade, a aliança do Senhor, a sua graça maravilhosa, a certeza de que Ele estará do nosso lado. Então, o projeto muda. É como a gente quando casa e não tem filhos e começa uma vida, tem um projeto. Depois que a gente casa, tem filho, eles vão crescendo, vão ficando adultos, e a gente vai envelhecendo, o espírito do cuidado e do amor é o mesmo, mas o projeto precisa ser adequado. Ele precisa ser atualizado, porque muda. Uma coisa é a mãe quando o filho é pequeno, quando o filho é adolescente, quando o filho está estudando, e quando ela vai se preparando para ser vó. É uma outra etapa da maternidade na vida de uma mulher. Então, o Deuteronômio pede da gente um olhar para a nossa história, que tal qual a história de Israel tem nas suas marcas a caminhada com o Senhor, mas também seus erros e seus acertos. E a nossa vida é assim. Ela não pode ser contabilizada só em erros e acertos, mas nos milagres, nas graças, nas bênçãos e naquilo que a gente tem feito e que nos faz chegar até hoje na presença do Senhor. Por isso que eu quero começar esse sermão lembrando que na celebração desse dia, desse domingo, todos nós juntos estamos celebrando em primeiro lugar um Deus que faz maravilhas. Vamos falar todo mundo junto? Um Deus que faz maravilhas. O nosso Deus é um Deus que faz maravilhas. E nós não podemos esquecer, por isso nós estamos aqui. Se nós olharmos só para a igreja, o povo de Deus, a gente desiste. Se eu olhar para a igreja, só com a análise antropológica, sociológica, psicológica que eu tenho, eu desisto de ser pastor. E eu acho que Sabanás já tinha desistido, porque ele está nessa caminhada há mais tempo, né? Já tinha desistido, né, Sabanás? 35 anos, né? Tinha desistido. Porque ninguém fica de pé. Aí a gente entende que é pecador. Mas a gente precisa olhar o Deus que age nesses vasos de barro, nessas contradições que somos nós, nessas ambiguidades que somos nós, nesse 2 passinhos para frente e para trás na hora de servir Jesus Cristo. Então, é o Deus que faz e opera as maravilhas e que chama homens e mulheres para segui-lo. Então, é a primeira coisa, a gente tem que ter em mente, a gente está celebrando um Deus que opera milagres e maravilhas. É um Deus que colocou no coração da dona Euridice, do reverendo Eudaldo Lima, da Cida e do
Henrique Lara, do Miller e da Jean. Colocou no coração deles de ter uma igreja aqui. E eles começaram essa igreja. E essa igreja tem sido uma bênção para a vida de muita gente. Todos esses anos. Muitas crianças, jovens, pessoas passaram aqui. Aqui muita gente foi acolhida. Então a gente tem que ter em mente que Deus colocou no coração dessas pessoas. E elas começaram essa comunidade, que é a igreja. A igreja é uma comunidade. A gente deixa na caminhada de lembrar que a igreja é comunidade. E a gente começa a achar que a igreja é apenas as estruturas. E as estruturas, elas têm as suas próprias exigências. Mas o espírito tem que ser da comunidade. Ser comunidade é se apoiar, é orar junto, é partilhar os dons e talentos, é investir na obra, é pensar na missão, é focar na obra do espírito. Isso é ser comunidade. Ser comunidade é a gente aprender a ouvir a voz do Senhor dentro da nossa voz, dentro da nossa cabeça, do nosso coração, do canto, da música, do trabalho, da vida, das relações familiares. Isso é espiritualidade. O que é espiritualidade? É dar atenção ao que o Senhor está fazendo. O que Ele fez, para a gente poder lembrar, e o que Ele está fazendo agora, e qual a direção que Ele vai dar para essa igreja. O nosso problema é achar que olhar para trás vai resolver, e não resolve. A gente olha para trás lembrando os feitos de Deus para a gente alimentar a nossa fé. Por isso que a Bíblia, o Antigo Testamento, é a memória do povo de Deus. E o Novo Testamento é a memória da igreja de Cristo. São memórias em oração, são memórias em canto, são memórias em adoração, são memórias em serviço, são memórias em teimosias também, em dificuldade de quebrantar o coração. Mas são memórias desse Deus que faz maravilhas. Então a gente está celebrando esses irmãos que se juntaram a esses 3 casais e que começaram essa obra da qual a nossa querida irmã Raquel é testemunha viva. Eles deram ouvido. E Deus não está pedindo para ninguém começar uma obra nova aqui, não. É só ser fiel. É difícil isso que Ele está pedindo? É só ser fiel, meu irmão. Ele não está pedindo para você ser como Miller, não. Fundar um monte de igreja. Perdeu o filho. Passou dificuldade. Não tinha nem estrada aqui nesse Goiás. O Eudaldo evangelizou Bahia, Goiás e tantos lugares. O Lara é um cara que trabalhou muito na obra de Deus. Deus não está pedindo isso, não. Ele está pedindo que você seja fiel, que você ouça o Espírito e que você faça a obra dele. Porque Ele é um Deus que faz maravilhas ainda hoje na nossa vida. Amém? Amém. Ele faz maravilhas, irmãos? Faz. Ele faz maravilhas. Eu posso dizer quantas maravilhas Deus tem feito na vida da Raquel, na vida da Miriam, na vida de cada um aqui, na vida dos metodistas. Quando eu cheguei aqui em Brasília, que eu vim não pastorear, eu era moderador do presbitério, eu vim visitar e depois eu vim pastorear com essas bandas. Quando eu cheguei aqui, reverendo Carlito estava ainda na terceira idade, mas aí, firme. Dona Odete, firme. Eles estavam trabalhando aqui, animando, reuniões na casa. Seu Pereira está aqui, não é? Dona Filadélfia. O que o Senhor pede de nós? Que a gente deixe Ele operar as maravilhas na nossa vida. Diz para o teu irmão aí, deixa Deus operar maravilhas na tua vida, meu irmão. Fala para Ele. Ele quer operar maravilhas na nossa vida. Então, quando eu cheguei aqui, eu vi um senhor idoso, reverendo Carlindo, não faltava culto, estava aqui com a dona Odete, chorando, buscando ao Senhor. Como que eu posso desistir da obra vendo a fidelidade desse homem? O cuidado com os metodistas. Como que a gente pode fazer obra de qualquer jeito? Não pode. A gente tem que se alegrar e hoje é noite da gente reavivar esse cuidado. O reverendo Sabanai conheceu o reverendo Miller muito antes daqui, quando ele estava na Progente. Então a gente tem que lembrar que o Senhor que abriu essa comunidade e que nos trouxe para cá, tudo isso é fruto do Espírito no coração dessas pessoas. Elas poderiam dizer, não, eu já tenho uma idade, não dá mais para mim fazer a obra de Deus. Elas poderiam dizer isso? Poderiam. Mas elas não fizeram isso. Elas deram lugar ao Espírito Santo. Essa que é a grande questão. Então hoje a gente tem que cantar uma música, todo mundo junto. Quantas bênçãos dizes, quantas são
recebidas da divina mão, bendizê-las todas de uma vez, e será surpreso quanto Deus já fez. Então a gente tem que lembrar que o Senhor tem sido fiel e tem sido um Deus de misericórdia à nossa igreja de Brasília. Nesses 40 anos que a gente tem caminhado, Ele tem abençoado. Oraram e eu vim parar aqui. Oraram, o reverendo Daniel veio parar aqui. Oraram, o reverendo Rodrigo está aqui. Estava em paz no Rio de Janeiro, cantando Menino do Rio. Sabor que provoca o Rio, estava lá cantando, mas ele veio para cá. E Deus vai trazendo as pessoas. Se nós continuarmos orando, Ele vai fazendo as maravilhas. Se nós não atrapalharmos, Ele vai fazendo as maravilhas, Ele vai operando e Ele vai abençoando, tanto a nossa igreja quanto a igreja metodista. Ele vai abençoando. Há sonhos, há projetos que parece que ficaram no caminho. Não, eles não ficaram no caminho. O Senhor tem uma hora para fazer as coisas na nossa vida, na nossa realidade. Então Ele é um Deus de maravilhas. É tão bom, né? Falar que o nosso Deus é um Deus de maravilhas, porque Ele opera maravilhas na nossa vida. Hoje eu estava com o reverendo Rodrigo lá em Formosa, e a gente estava se alegrando com a irmã que, apesar de todo o tratamento do câncer, ela estava lá orando, cantando, buscando a Deus. E a gente vai aconselhar, a gente vai orar e a gente volta renovado. Porque aquela irmã, apesar da luta ferrenha com o câncer, ela está servindo, orando, buscando, firme e constante. O nosso Deus também é um Deus que merece a nossa gratidão e o nosso louvor. Porque é um Deus de promessas. O nosso Deus é um Deus de promessas. É um Deus, como diz uma canção, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode mudar, mas suas promessas vão se cumprir. É um Deus de aliança. Então, em segundo lugar, a gente se alegra porque o nosso Deus é um Deus de aliança. É um Deus de promessa. O livro de Deuteronômio fala dessa aliança com o Senhor. É aquele Deus que diz, olha, eu tenho um pacto com vocês. Na tradição presbiteriana a gente tem uma teologia do pacto, né? É muito interessante isso. Fala dessa fidelidade, desse Deus que faz uma aliança e que diz, olha, sejam fiéis, caminhem comigo, eu vou estar com vocês. Para onde vocês estiverem, para onde vocês forem, eu tenho uma aliança, eu vou abençoar vocês e os filhos de vocês, eu vou abençoar os netos de vocês, eu vou abençoar a tua família, eu vou abençoar a tua vida, porque eu sou um Deus de aliança. Deus, então, é um Deus de aliança, é um Deus que se dispõe a caminhar conosco, é um Deus que tem feito promessas, que as suas promessas se cumprem, a sua palavra é fiel e verdadeira. E ela tem que estar no nosso coração, ela tem que aquecer o nosso coração, ela tem que entrar dentro dos nossos poros. Essa palavra que ilumina, que faz a gente entender a obra de Deus, entender o que Ele está fazendo, como uma lâmpada que vai acendendo e ela vai iluminando a nossa vida. Hoje eu conversava com uma irmã e aí ela, comigo, a gente conversando, e ela dizia, Isaac, como é que você vai fazer sobre isso? Eu disse, eu sei o que eu vou fazer, eu não entendi ainda o que Deus está querendo. E ela, então vamos orar, que Deus vai te dar entendimento. Deus é um Deus que nos dá entendimento da nossa vida. Ele faz a gente compreender a nossa vida, a história da nossa vida. Porque a história da nossa vida, seja a história de cada um de nós, do Rodrigo, do Levi, do Daniel, a história de cada um dos irmãos aqui, ela é como uma página que o passado está escrito, mas o presente ainda está aberto, não está fechado. Não interessa os traumas, as crises, as dores, os problemas, ela está em aberto, as páginas estão por escrever, porque o nosso Deus é um Deus de alianças. O nosso Deus é um Deus de alianças com a Igreja de Brasília. A Igreja de Brasília ainda está construindo uma história. Ela está aberta. Cabe-nos perceber, nos dispor, colocar tudo que nós temos nas mãos do Senhor, à disposição do Criador, para vê-lo operar as suas maravilhas e revelar a sua aliança dentro da nossa caminhada.
Porque quando Deus faz uma aliança com a gente, Ele vem e caminha conosco. E Ele chama Abraão, depois Ele chama Isaac, depois Ele chama Jacó, e assim é. Irmãos, a nossa história, a história da igreja de Brasília, ela não está na tua mão. Graças a Deus que ela não está na tua mão, somente na tua mão, ela está na mão do Senhor. A história dos meus filhos não está só na minha mão, ela está nas mãos do Senhor. A história da nossa existência está nas mãos do Senhor, por causa da aliança. A gente está aqui, às vezes os filhos estão longe do caminho do Senhor, aprenderam, mas não aprenderam a andar com Ele. Não aprenderam a orar, a buscar, a confiar, a servir. Aprenderam a ter sucesso. Sucesso é importante. É importante você estudar. Eu estudo. Eu faço concurso. Eu quero comprar as coisas. Eu tenho que ter dinheiro para ajudar os irmãos. Tem os irmãos lá em Planaltina que trabalham com morador de rua. Eu tenho que ter dinheiro para ajudar eles, porque eles são pessoas tão maravilhosas que quando eu convivo com eles, eu volto renovado. E às vezes ele tem dinheiro para pagar a faculdade. Hoje eu falava isso em Formosa, eu preciso de dinheiro para ajudar esses irmãos. E a gente tem que ter sucesso nesse sentido de prosperar, de ter condições, a gente precisa. A gente necessita, meu irmão. Porque o Senhor diz, vai tu mesmo dar de comer. Não, Senhor, tem que ser o governo, o Estado. Não interessa se é o Estado, a nossa parte tem que ser feita. Porque o Senhor nos manda fazer. Senhor, eu não tenho dinheiro, mas você tem oração e você tem fé. E se não tem o Espírito, dá. Mas tem que fazer. Mas, Senhor, é impossível. Não, o impossível é comigo, o possível é comigo. Então a gente tem que ensinar nossos filhos a fidelidade, o serviço, o amor ao nosso Senhor Jesus, porque isso é o bem maior que eles podem ter. O sucesso passa, o que eles têm é o próprio Cristo vivo dentro deles. Isso não passa, porque isso não é coisa, como diz o Max, isso não tem valor de uso, isso é graça, isso é outra coisa, isso é comunhão. Isso não é capital, isso não é investimento. Isso é algo dado. Nossos filhos foram dados para a gente. A igreja foi dada para a gente amar. Os filhos foram dados. Nossos companheiros, o Senhor deu para a gente. O Senhor me dá, não quero ficar sozinho. O Senhor dá lá o Cobb para Raquel. Não é, Raquel? Cobb está lá doente, a coluna ruim. Mas a Raquel vem, renova a fé, a força, vai lá e vai cuidar do Cobb. Porque essa igreja tem as mãos do Cobb. E a gente tem que orar por esses irmãos. Porque essa igreja é fruto do compromisso deles. E a gente tem que ser fiel ao Senhor por causa desse compromisso. A gente tem que olhar e honrar as pessoas que cuidaram da gente, que serviram ao Senhor. Eu tenho muito carinho lá por Formosa, porque reverendo Mira e Dona Ieda passaram lá. Pessoas com uma grande seriedade. E a gente tem que ter compromisso. Então essa aliança do Senhor é com a igreja, é com a minha vida, com a tua vida, com a nossa casa, o nosso lar, os nossos filhos. E a gente tem que orar e dizer, Senhor, cumpre as tuas promessas na vida, na minha família, nos meus filhos, no meu casamento. Cumpre as tuas promessas na minha igreja. E abençoa. Não deixa faltar presbíteros, líderes, pessoas comprometidas contigo. Temos que ter isso em mente. Isso é sério, gente. A gente tem que ter isso em mente. Às vezes a gente esquece dessas coisas. A obra pede a gente. A obra chama a gente. A obra nos envolve. Porque o Senhor quer revelar essa aliança na vida das pessoas. O Senhor quer trazer o seu povo para a comunhão, para a fé, para a alegria verdadeira. Para que eles possam ter, sabendo que o bem maior é o próprio Cristo, que é o pão da vida. Amém? Amém. Por fim, o nosso Deus é um Deus também de fidelidade. E isso é o mais importante. No Deuteronômio. O povo de Israel se afasta do Senhor. Vai por outros caminhos. Coloca o seu projeto de vida. O seu doutorado. Vai dizer, quer fazer o doutorado? Quer estudar? Quer fazer aquilo? A gente coloca um monte de coisa. São os nossos projetos. Igual a Geu. Casa bonita, mas a obra está do lado. E aí a Geu vai e diz, olha, não está na hora de vocês viverem assim, vocês têm que colocar obra. E o Deuteronômio mostra um pouco de como que o povo de Israel sofre
pelos seus erros, seus auto-enganos, suas auto-sabotagens, e vão deixando, e o Senhor vai se entristecendo. Vocês querem caminhar sozinhos? E o Senhor vai deixando. E eles então voltam e fazem uma anamnese, um diagnóstico profundo do que está acontecendo, e eles voltam para o Senhor. E eles voltam mais unidos. Eles voltam vasos de barro. Eles voltam mais disponíveis para o Senhor. E o Senhor opera no meio desse povo. Porque esse povo que apanha é o povo que depois vai dar os ancestrais do próprio Cristo. Porque o Senhor renova todas as coisas. Ele faz nova todas as coisas. Não interessa como nós estamos vivendo. Se nós renovamos a aliança, o Senhor faz nova todas as coisas. E me lembra um canto lindo, talvez o canto que mais eu gostei quando eu vim caminhar com os presbiterianos. Vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. O Senhor renova nossas almas e diz, olha, é tempo de fazer a minha obra. Ah, mas eu estou velho, não interessa. O Senhor é fiel e é tempo de fazer a sua obra, porque Ele vai dizer, se vocês obedecerem, eu vou abençoar. Se vocês se arrependerem, eu vou prosperar, eu vou ajudar, eu vou dar condições, não vai faltar. O Senhor vai abençoar e vocês vão conseguir ter os recursos para fazer a obra e para serem felizes. O Senhor promete isso mesmo. O Senhor é fiel e justo, verdadeiro, abençoador, e Ele vai fazer a sua obra prosperar se nós deixarmos Ele atuar na nossa vida. O nosso Deus é de fidelidade, mas a gente tem que lembrar uma coisa. O tempo passa. Nós temos que conseguir entender. O tempo passa. Eu conversei com o reverendo Sabanai hoje. Quando eu entrei no movimento ecumênico de estudantes de teologia, era uma geração jovem, que todo mundo é pastor. O Sabanai conheceu o pessoal mais velho, que eram professores de teologia. Pessoas que nós nos inspirávamos. De várias igrejas, né, da IPI, da Metodista, era uma liderança de São Paulo, da Metodista, do Bennett, né, era gente, bispos metodistas maravilhosos, desde o Isaac Aço, homens assim que você, se você olha a história do Isaac Aço, só se tu tem um coração muito duro para você não deixar Deus falar contigo. Só se tem um coração muito duro. Então esses camaradas nos inspiraram, essas lideranças. Só que nós vamos passar. E o nosso desafio é esse. Nós vamos passar. Nós temos que orar e temos que acolher todos os que o Senhor envia, porque nós não sabemos a obra que Ele vai fazer, porque nós passamos. O reverendo Miller fez esse trabalho e ele passou o bastão. Nós precisamos passar esse bastão. Nós precisamos de jovens, de adolescentes. Nós precisamos passar o bastão. Nós temos que ter planejamento, sabendo que estamos aqui, mas o que é mais emergencial de estar aqui é orar para que essa missão continue, o bastão passe e a gente faça a obra de Deus, percebendo que ela vai continuando, a aliança dele vai operando. Qual é o nosso papel? Educar, perseverar, ensinar e deixar o Senhor atuar. E Ele vai mandando as pessoas. E são as pessoas que chegam e a gente precisa acolhê-las com tudo. Todas as vezes eu acolho as pessoas da melhor forma possível. Da melhor forma possível, porque eu não sei o que Deus quer fazer na vida desses irmãos. O Senhor responde mandando pessoas. E Jesus foi lá, chamou as pessoas. Olha, é assim, eu vou, eu chamo e preparo. E a obra vai. Nós precisamos entender isso. Aqui não está mais o reverendo Carlindo, nem a irmã Odete. A obra vai acabar? Se nós não orarmos, se nós não colocarmos essas metas, se nós não pensarmos, precisamos de presbíteros, precisamos de diáconos, e temos que cuidar bem de todas essas pessoas, de cada irmão, de cada irmã. Eu estou acompanhando o licenciado Jonathan, até esse final do semestre, fui tutor dele.
Semanalmente a gente estava ali 2 vezes no mês, ligava, falava, orava junto com ele. Porque é uma pessoa que disse: eu quero pastorear, eu quero estar nessa comunhão. Então vamos acolher, vamos se ajudar, vamos fortalecer, vamos fazer o nosso melhor. Eu, quando cheguei nessa região, tive uma experiência muito bacana. Eu fui acolhido pela família da Adriana, que é mineira. Gente, é muito bacana ser acolhido pela família mineira. Em 2 meses, eu estava assim, olha, eu estava tufado. O meu rosto estava cheio. Há 30 anos eu não engordava. E o Senhor respondeu as minhas orações. Pão de queijo, rosquinha, quitanda, era uma atrás da outra lá, café, sabe? Era um negócio, um acolhimento, o pessoal me recebia bem. E eu ganhei uma família. O que eu notei? Hoje a Adriana foi lá para Minas, bateu uma foto, toda a família junto. Aí conheci a Vânia, aí o reverendo Rodrigo disse que foi para uma reunião que a Vânia levou dos Magalhães, que só faltou dizer, parou Formosa, veio mineiro de toda parte do mundo. O negócio foi forte, não foi, Rodrigo? Foi. Reunião dos Magalhães, né? Uns 100 lá e muitos deles nem se conheciam, tanto que a família se expandiu. O acolhimento é muito importante. O acolhimento é desafiador, porque nós pastoreamos não pessoas que nós gostamos. Se eu fosse ter que cuidar de quem eu gosto, eu já estava fora da obra de Deus. Porque Deus não manda a gente gostar, Ele manda a gente amar, que é outra coisa, que é cuidar, servir. Então, vamos investir o que puder, a Metodista e a IPU, em acolher, servir, porque a chave está no relacionamento. Eu estava estudando hoje à tarde a história do Miller, do Eudaldo e lembrando do Lara. Todos eles que fundaram essa igreja são frutos de irmãos de igreja pequenas, seja nos Estados Unidos, seja aqui, igrejas rurais. Não eram igrejas, não eram catedrais, eram igrejas pequenas, rurais, que amaram, que cuidaram, que as irmãs oravam, ajudavam. E esses camaradas foram tomando gosto com a obra do Senhor, com o serviço, e eles disseram: queremos cuidar do povo de Deus. Então, vamos acolher as pessoas, vamos servi-las. Nós somos servidores. Nós estamos para cuidarmos dos outros, para orarmos pelos outros, para não julgar a vida de ninguém, para tratar com doçura, carinho, atenção, principalmente aquele que precisa, porque o Senhor faz os seus milagres. Então, nessa noite, vamos fazer dessa caminhada de 40 anos um tempo de louvor e adoração ao Senhor, porque Ele faz maravilhas, e Ele tem feito maravilhas. Porque se nós estamos nessa noite aqui, é porque nesse lugar, muitos milagres o Senhor fez. Não é? Quantas vezes oraram por mim: reverendo, Deus vai abrir as portas. Ele abre as portas. Reverendo, Deus vai te abençoar, Deus vai te ungir, Deus vai te dirigir, Deus vai cuidar. E aí a gente sai daqui como que olhando a vida com esperança, com fé, com alegria. Então nós vamos passar, nós vamos dizer: Senhor, queremos passar o bastão e queremos que seja bem feito. Então, estamos nós aqui, vamos orar. Ah, mas eu estou velho, reverendo Isaac. A artrose não deixa mais eu ir todo domingo. Olha, os 3 que fundaram essa igreja já estavam na terceira idade. E eles deram frutos porque as promessas do Senhor, o Deus de promessas, diz que você vai dar fruto. Não interessa a tua idade. O que interessa é a tua oração, a tua fé e a tua fidelidade ao Senhor. Então vamos, como dizem os metodistas, vamos aquecer o nosso coração hoje, né, Rodrigo? Não é, Levi? Vamos aquecer o nosso coração. Vamos dizer assim: Senhor, obrigado, Pai, porque nunca faltou liderança nessa igreja. Obrigado, Senhor, porque Tu me abençoaste aqui. Porque quando eu estava numa crise imensa, o pastor foi lá, os irmãos oraram, e Tu me deste, Senhor, vitória. Obrigado, Senhor, por essa comunidade de fé. E faz dessa comunidade de fé uma comunidade corajosa.
Olha, eu quero encerrar. Algumas pessoas uma vez disseram assim, esse templo tem que ser vendido, quase que eu bato, mas eu não podia falar isso para os irmãos, não dá para bater nos irmãos. Sabe? É igual aquela história do cateto e da hipotenusa. O cara descobriu o cateto e hipotenusa, tu só vai aplicar, meu irmão. Tu não estou pedindo para te descobrir o cateto, tu só vai aplicar. Essa obra aqui, irmãos, ela não é nossa, ela não é minha, ela é uma obra do Senhor. Então, nós temos que aplicar as promessas que a gente aprendeu. A oração que Deus ouve. A sinceridade de uma oração verdadeira. O jejum persistente. A graça poderosa. O Deus que traz pessoas, muda, transforma, suscita a esperança. Então, vamos pensar que esse lugar aqui é o lugar que vai continuar. E as nossas orações vão ficar, como diz o Apocalipse, vivas diante do Senhor. A gente morre, mas as orações estão na presença do Senhor. E na hora certa ele diz, eu vou responder, esse é o momento de responder as orações do reverendo Carlinho lá na Metodista. Esse é o momento. O Senhor manda a bênção. Esse é o momento de receber as bênçãos das orações do reverendo Sabanário. Para as igrejas que ele fundou, para os jovens, para as pessoas. As orações, elas estão vivas, segundo o Apocalipse, na presença do Senhor. As orações dos santos, elas estão vivas. E o Senhor, ao seu tempo e ao seu modo, responde. Sejamos fiéis, sejamos batalhadores nessa obra. E vamos encerrar cantando aquele canto. Vivifica, vivifica, nossas almas, ó Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Chegamos a esse momento de ofertório. Quando eu estava preparando, né, a nossa liturgia, me perguntava, mas vai ter ofertório no culto, né, culto de aniversário da igreja? E eu respondi, vai ter, por dois motivos, principalmente. Né? Não teremos a recolhimento das ofertas, né? Mas vamos ter esse momento de atenção ao ofertório. Porque se a igreja está aqui, constituída há 40 anos, é também graças à fidelidade, ao compromisso, à participação de pessoas que mantiveram, que se deram, não só financeiramente, não só com os seus bens, mas com o seu tempo, com os seus dons, com as suas orações, para que esta igreja se mantivesse, que ela desempenhasse a sua missão. Amém? Amém. Então, fica aqui a lembrança. O ofertório na liturgia reformada, ele vem depois da proclamação da palavra, porque ela é uma reação, ela é uma resposta da comunidade ao chamado, à exortação da palavra do reverendo Isaac, da palavra de qualquer um que tem esse ministério de trazer a palavra. Mas existe também uma outra função no ofertório no culto de hoje. Aqui nós vamos celebrar a Eucaristia, a Santa Ceia do Senhor. E os elementos, o pão e o vinho que serão utilizados na nossa celebração desse sacramento serão trazidos também como uma forma de oferta e nós vamos recebê-los. Então, nesse momento, nós temos um cântico para esse momento. Eu peço, então, que os irmãos e as irmãs que são responsáveis para trazer os elementos da celebração da Santa Ceia, que os tragam, então, aqui à mesa de comunhão.
Com amor eterno, Deus nos amou primeiro e se ofereceu a nós em Jesus Cristo para que tenhamos vida. Esta é a mesa do Senhor. Ele convida a todos que nele confiam para participar da festa que ele mesmo preparou. Ficamos de pé e vamos fazer responsivamente a leitura. Que o Senhor esteja com vocês. E com você também. Vamos elevar os nossos corações Ao Senhor nos elevamos. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É bom, belo e justo louvar ao Senhor e render graças. Amém. Pai onipotente, Criador e sustentador da vida, as tuas bênçãos que nunca cessam e a grandeza da tua bondade nos deixam maravilhados. Somos indignos do perdão que pela tua misericórdia nos dás. Apenas podemos trazer-te nossa gratidão, depositando toda a confiança em teu Filho, pois somente Ele é capaz de nos salvar do mal. Portanto, junto com todos os profetas, apóstolos, mártires e santos de todo o tempo e lugar, nós te louvamos, proclamando: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a tua glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. Pai, pedimos humildemente que nos ouças com teu Filho Jesus Cristo. Conceda-nos o Espírito Santo e consagres o pão e o vinho, para que sejamos participantes do seu corpo e sangue para todo o sempre. Em memória do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, tomamos este pão e este cálice, proclamamos a sua morte pelos pecados do mundo e testemunhamos sua ressurreição até que ele volte. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo virá de novo. Ó misericordioso Pai, nós humildemente te imploramos que nos santifiques com teu Espírito, todos juntos, e abençoe as dádivas do pão e do vinho, a fim de que o pão que vamos comer seja a comunhão do corpo de Cristo, e o vinho que vamos beber seja a comunhão do sangue de Cristo. Concede-nos a graça de alcançar a unidade da fé e crescer em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo, nosso Senhor, a quem pertence a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Todos juntos em comunhão vamos fazer aquela oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Temos aqui nessa noite 2 igrejas reunidas e mais pessoas queridas, algumas que a gente já não via há algum tempo. E é então a oportunidade de nos saudarmos com a paz que só o Senhor Jesus nos proporciona, nos oferece. Amém? Vamos saudar. Vai ser um prazer conhecer. Mas é meu. Vai ser o melhor.
Pode ser ou não. Pode ser ou não. Pode ser o menino Pode ser bom. o- Tá certo aí, né? Certinho. Eu gosto também. De saúde, de força, perseverança na batalha. Meu amigo aqui, pai. Esse senhor aqui, cara. Paz do Senhor. Aí, problema, paz de Cristo. Carlinho e Odete, séria, comprometida, né, filha? Fala assim, feliz. Um abraço, Deus abençoe, prazer. Força, paz. Paz, meu irmão. Chegou um reforço aqui, que é o Fernando, né? Dá um beijo. Força, paz. Você tá bem? Você tá uma guerreira? Prazer. 30 segundos para desejar a paz do Senhor. Vou atrapalhar aqui. Deixa eu dar uma certa, deram uma picada aqui. Tem que apertar aqui, tem que apertar. É porque tava folgado aqui. Folgado, é. Agora tá bem excelente. Rapaz, quem celular substitui agora.
Vamos nos colocar de pé para a consagração. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, o Senhor tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Nossos pastores estarão servindo os elementos aqui à frente. Enquanto isso, nós teremos um cântico de partida. Os pastores podem servir a congregação, podem percorrer a... Todo mundo recebe e espera um tempo. Este é o corpo de Cristo, moído pelas nossas transgressões, oferecido em nosso favor.
O sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário nos purifica de todo pecado. Oremos. Senhor nosso Deus, te agradecemos pelo privilégio de sermos convidados para essa refeição simples, mas que é a mais importante da qual podemos participar, Senhor Deus, nesta vida, que é o banquete do teu corpo, do teu sangue. E ele nos antecipa, Senhor Deus, aquele grande banquete com todos os remidos de todo o tempo e lugar, que terão lugar à tua mesa no banquete do reino de Deus. Desde agora nós já desfrutamos, Senhor Deus, dessa refeição. Isso é maravilhoso e nós te agradecemos em Cristo Jesus. Amém. Os pastores vão passar recolhendo os copos. Convido as presbíteras Olga e Lívia para nos dirigirem nesse momento de intercessão. Podemos assentar? Senhor, te agradecemos porque hoje estamos celebrando 40 anos como igreja, como aquele lugar onde teus filhos procuram estar em comunhão uns com os outros e contigo. 40 anos de desafios, de aprendizado, mas acima de tudo, de experimentar a tua graça e amor em nossas relações. Ajuda a tua igreja a ser um testemunho fiel do teu amor. Andemos com amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Reveste-nos de amor no vínculo perfeito da unidade. Quanto a nós, cuidemos uns dos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas ações. Não deixemos de nos unir, mas encorajemos uns aos outros. E ainda mais agora que vivemos esses dias se aproximando. Pedimos que sejamos um templo, uma igreja alicerçada em tua palavra, onde os nossos corações são alimentados e nossas feridas são curadas. Pai, qualquer que seja a dificuldade que teus filhos e filhas possam estar passando, que tenham sempre a orientação pelo Espírito Santo, através das palavras que o Senhor fala pela boca de teus ministros. Querido Pai Celestial, a ti seja glória e honra. Em nome de Jesus, pedimos que teu amor seja a rocha firme desta igreja, que a cada dia reavives em nós a chama da fé e da esperança, e que o fruto do teu Espírito Santo se manifeste em nossas vidas, tanto dos pastores, quanto dos líderes e em cada membro ativo e inativo que vem se reunir neste lugar. Pai, assim como tu és o Deus das esperanças, ajuda-nos a manter tua palavra viva neste mundo e a amar uns aos outros, em nome de Jesus. Amém. Algumas canções traduzem o espírito de uma instituição, de um país, de uma agregação desportiva.
tive filho. A música tem esse poder. E a Igreja Presbiteriana Unida tem nesse hino, que estou fazendo se sou cristão, o seu hino oficial. Ele foi composto muito antes de existir IPU, mas ele já era um ideal que estava presente entre os fundadores da IPU e entre os fundadores também desta igreja. Por isso, convido toda a igreja a estar de pé para entoarmos então o nosso nome. Estamos nos aproximando do término desta celebração e queremos expressar mais uma vez a nossa alegria com a presença de todos e todas e queremos dizer que o vídeo desta celebração e especialmente o vídeo da palavra do Reverendo Isaac estarão disponíveis em nossos canais, se possível ainda esta noite. Amém? Vamos ler juntos este envio que é um compromisso que assumimos enquanto Igreja Presbiteriana Unida e logo após o Reverendo Isaac nos despedirá com a bênção. Venhamos juntos. A Igreja Presbiteriana Unida do Brasil seguirá cumprindo o ministério para o qual o Senhor a chamou, permanecendo, como sempre, aberta ao diálogo fraterno e construtivo com todas as igrejas que estejam abertas a orar. Somos evangélicos e cremos que caminhamos em comunhão com o Pai, segundo os ensinamentos do Filho, sob a inspiração do Espírito Santo, testemunharemos perante o mundo o amor de Deus que faz novas todas as coisas. Vamos acolher a bênção do Senhor, fechar os nossos olhos, agradecendo essa noite, louvando a Deus no nosso coração, por esse encontro de irmãos e irmãs, por esse momento
graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai e Mãe, e a doce consolação da Divina Ruá estejam presentes na vida de cada uma e cada um, hoje e sempre. Vamos permanecer mais um pouco, nós teremos uma confraternização, então logo após.